do Pedro Gomes, o coronel Fernando Borges intimou os revoltosos à rendição. Uma recusa perentória destinou-se afinal a permitir a retirada pela calada da noite com destino à Madeira. A sociedade local brindava os vencedores com ramos de flores. Com a mesma passividade com que se assistira aos ventos da revolta, assistia-se agora à bonança da acalmia. À esquerda na imagem, o Dr. José Bruno Tavares Carreiro, preso pelos revoltosos e agora libertado, cumprimenta Fernando Borges. Mais adiante, uma representação de alunos do liceu encabeçada pelo reitor Dr. João Anglin saúda as autoridades militares. No passeio a pé pela cidade, idênticas manifestações de bom acolhimento e simpatia com flores atiradas das janelas do Clube Miquelense. A tropa efetuou também o que foi classificado de passeio militar pela cidade, após o que voltou ao cais para embarcar novamente de regresso a bordo. Liquidada a revolta nos Açores, as forças governamentais dirigiram-se à Madeira, onde após combates de que resultaram vários mortos e feridos, se dava a rendição final dos revoltosos. A mão de ferro da ditadura abateu-se sobre as ilhas, onde a revolta havia sido sequer consentida. A moeda insulana foi retirada da circulação. Quanto aos deportados, ficaram mais deportados ainda, desta feita em Cabo Verde, onde o regime lhes construiu um campo de concentração. Os naturais dos Açores que se haviam pronunciado foram presos e demitidos da função pública. Esta fotografia mostra os detidos no hospital de Ponta Delgada, onde foram substituir os que lá haviam internado 10 dias antes. A cidade da Horta, por não ter aderido ao movimento revolucionário, foi escolhida como base das operações. 2 dos hidroaviões foram desembarcados do Cubango e postos em funcionamento. A primeira fase da sua missão era descolarem da bacia da Horta em direção à terceira e aí lançarem panfletos, convidando a população à contra-revolta e os soldados à desobediência militar. Esta medida revelar-se-ia demolidora para a causa revolucionária, pelo pânico que gerou nos terceirenses, receosos de um bombardeamento aéreo pelas potentes aeronaves, como foram então considerados os incipientes aparelhos. A cidade de Angra despovoar-se-ia quase por completo. No dia 18, a força expedicionária dirige-se para a terra e desembarca no areal da Praia da Vitória sem qualquer resistência, apoiada por um hidroavião que protegia o desembarque. Na noite do dia anterior, os revoltosos haviam sido intimados à rendição no prazo de 2 horas. A mensagem explicitava que não havia resistência possível e que em Lisboa o governo estava mais do que nunca senhor da situação. A junta revolucionária fez então pedido para parlamentar que foi recusado. Não eram aceitas quaisquer condições para a rendição e a rendição dava-se de imediato. Os oficiais e as autoridades civis presas pelos revoltosos foram imediatamente libertadas, voltando a assumir os seus cargos. Um posto de comunicações com o comando militar foi instalado em terra. As forças desembarcadas na Praia da Vitória seguiriam por terra para Angra, onde no dia seguinte desembarcaria o seu comandante, a quem seria prestada uma recepção de vitória. Nesse domingo, 19 de abril, podia ver-se ainda fundeado na Baía de Angra o único navio que os revoltosos utilizaram nas suas deslocações interilhas. Era um rebocador de alto mar, batizado de Milhafra. A população de Angra concentrou-se em peso no pátio da alfândega para assistir ao desembarque do grosso das tropas expedicionárias. Respirava-se de alívio por tudo ter acabado sem derramamento de sangue, tal como havia começado, aliás. As forças da guarnição militar de Angra haviam recolhido aos quartéis, ficando detidos todos os graduados que tinham aderido ao movimento. Os deportados haviam sido concentrados no castelo. As tropas que haviam desembarcado na praia constituíam agora a guarda de honra para o desembarque e desfile com pompa e circunstância dos redentores das ilhas. Eram eles, para além do ministro da Marinha em pessoa, o comandante da expedição, o coronel Fernando Borges, que por ser natural das ilhas, havia sido escolhido para esta missão. Preparado o cenário, teve início a encenação, destinada a deixar bem claro que a nova ordem estabelecida estava de pé de cal
e que o governo não estava disposto a deixar que se repetissem veleidades revolucionárias, tendentes a ressuscitar a instabilidade política e social anterior ao 28 de maio. O desfile da Marinha constituiu ponto de honra no programa, comprovativo de que todos os ramos das Forças Armadas estavam sintonizados e às ordens do regime. Subindo a Rua da República em ambiente festivo, o desfile militar desembocou na Praça Velha, destinada à apoteose final. Na Câmara Municipal havia sido preparada uma sessão de homenagem ao Coronel Fernando Borges e às tropas sob o seu comando. Restituídas às suas funções e que, como julgo ser habitual nestas coisas, promoveram os passos necessários para que a manifestação acontecesse. No dia 21 de julho de 1957, iniciava Craveiro Lopes uma visita aos Açores. Os ventos da ditadura inspiravam discursos patrióticos. A esperança de fazer história e de lhe imprimir um brilho esplendoroso levava as autoridades locais a proferirem discursos de inequívoca fidelidade ao chefe de Estado. Os Açores eram referidos pela imprensa como a Casa de Craveiro Lopes, o símbolo da pátria, ou como um prolongamento da mãe-pátria. O Presidente da República apelava à unidade nacional, enquanto as autoridades locais afirmavam: aqui será sempre Portugal. Os espíritos estavam exaltados de um patriotismo personalizado. Até os astros ajudaram o sucesso da visita. Portugal é maior quando se referem os descobrimentos numa mística ainda imperial, ou as visitas de outros chefes de Estado que, embora raras, ainda se mantinham na memória de um povo que sempre sentiu o isolamento. Um acontecimento desta dimensão serve também para fazer luzir as riquezas locais e para exaltar as personalidades açorianas, quer estas tivessem alguma afinidade com o sistema, quer não. A edilidade de Ponta Delgada apelava aos populares para que participassem nas manifestações de acolhimento sincero. O que aconteceu? O chão foi coberto com tapetes de flores. Tudo se preparou convenientemente. Com horas de antecedência, a cidade de Ponta Delgada já estava em festa. O povo ladeava as ruas do percurso presidencial e ocupava os pontos mais elevados. As bandas de música desceram à cidade onde tocariam para o Presidente da República. A recepção seria de tal modo calorosa que a imprensa chegou a referir: o povo desta terra ultrapassou no hábito as suas manifestações coletivas. Esse estado de inacabamento foi disfarçado muito bem pelas ornamentações e também Craveiro Lopes foi recebido com o maior brilho, como é atestado pela imprensa e por outros documentos gráficos dessa época. O Correio dos Açores referia o acontecimento como um momento alto de unidade de todas as parcelas do território. Por outro lado, no mesmo jornal, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada afirmava: dois sentimentos de júbilo e gratidão tumultuam hoje a Grei Micaelense por motivo da visita a esta ilha de Sua Excelência, o Presidente da República. Por meio de uma fervorosa aclamação, passava Craveiro Lopes, mantendo o seu semblante sisudo, como exigia a ideia do Presidente, que tinha por significado uma auréola de distância, diferença e inacessibilidade para com a massa popular, que, por sua vez, deveria admirar e aclamar a figura de poder que assim se definisse. E não era de admirar que assim acontecesse, pois Craveiro Lopes, além de Presidente da República, era militar. A quarta geração de uma família de generais. Ele era um homem de bem, ele era um homem bem visto, quer entre as nossas Forças Armadas, quer entre a população. Acompanhei, posso dizer, toda a visita, desde Ponta Delgada, do percurso pelo norte, o regresso pelo sul, Vila Franca do Campo, recepção em Vila Franca do Campo. Nessa altura era Presidente da Câmara, Dr. Machado Toste, era o Presidente da União Nacional, figura de grande prestígio, médico,
Dr. Botelho Simas, que também entrou nessa comissão de seleção em Vila Franca do Campo. Era presidente da Junta Geral o engenheiro Pedro Simas Borges de Sousa e era, ao mesmo tempo, deputado da Nação. Que já na véspera da sua chegada, o Diário dos Açores dava o tom da visita. Senhor Presidente da República, tem a honra de receber-vos estas ilhas plenas de portuguesismo, igual ao das mais portuguesas das terras que em todo o orbe se abrigam sobre as dobras da vossa aureloada bandeira. Estais, pois, em vossa casa, a gloriosa Casa Lusíada, em que vós sois o maior. Mil vezes bem-vindo, portanto, às pagas insulares que a vossa gente hipopeia, em sua inteligência de visão de águia, e em seu coração da mais rija firmeza de heróis, desvendou nesta preciosa posição atlântica, unida em todo este mar e que ficou para sempre de Portugal e para Portugal. Num discurso que os jornais transcreveram na íntegra, Craveiro Lopes afirmava: visito este arquipélago com grande prazer e interesse, tanto mais que aqui se trabalha em todos os setores da vida regional num ritmo nunca antes atingido. A imprensa seguiu as deslocações do Presidente, tanto às 7 cidades como à Ribeira Grande, Furnas, Vila Franca e Lagoa, isto sem referir os atos públicos em que se lhe deu a conhecer o valor dos agricultores e industriais, o grande empenhamento dos locais no desenvolvimento e no progresso das instituições, sempre tendo na mira um estreitar de laços com o poder central. Fosse uma visita de cortesia como esta. Uma visita que esta quadra popular imortalizou. Viva o Sr. Presidente, viva o Dr. Salazar. A vossa presidência nunca devia acabar. A Horta, uma baía aberta para o mar. Cidade pequena, pacata e acolhedora onde se vivia serenidade. A 27 de setembro de 57, a 1 quilómetro da costa do lugar dos Capelinhos, surge um vulcão que, após 11 dias de crise sísmica, deu lugar a um tremor vulcânico constante que só acabaria 13 meses depois. Toda a zona a negro no mapa sofreu diretamente as consequências da atividade vulcânica. A população desta zona viu-se obrigada a mudar para outras freguesias onde se encontrasse mais segura. As erupções espalharam um manto negro de metros de altura, ameaçando a vida de um povo simples ligado à terra. O farol dos Capelinhos, que resistiu de pé ao impacto sísmico, ficaria como a recordação simbólica de muitos meses de susto. É que a terra emitia roncos e explosões e uma enorme coluna de fumo que se erguia para o céu. Havia agora a necessidade de reencontrar os haveres perdidos e procurar forças dissolvidas no medo e no desânimo. As cinzas basálticas atingiam vários metros de espessura, cobrindo completamente as casas. O tracejado branco indica destruição total. Cedros, Salão e Ribeirinha sofreram pesados danos. Era necessário partir para longe do pânico e da destruição. São estas imagens que perduram na memória de um povo que sabia viver com pouco e que viu o seu pequeno mundo desabar. A terra onde vivia e a que se entregava completamente estava coberta por um deserto de destruição e improdutividade. Um espetáculo sinistro. A impotência do ser humano face à força da natureza levou a apelos mais elevados. Mas a partida era inevitável e quase toda a metade ocidental da ilha estava inabitável. 2.000 pessoas ficaram desalojadas. A população das freguesias afetadas juntou os poucos haveres em carros de bois, de cavalos e em burros e automóveis e partia de mãos pouco mais que vazias. Estas imagens contrastam com o habitual sossego da horta que agora estava em alvoroço face à ameaça de evacuação. Enquanto isso se podia evitar, havia que garantir o mínimo de segurança, já que os sismos se sucediam e as derrocadas e terremotos, que não chegaram a fazer vítimas, ordenavam outras soluções. A vida cotidiana perdia o seu ritmo suave para ganhar a turbulência da mudança imposta pelos riscos naturais.
O fenómeno trouxe forasteiros com interesses científicos e, à margem da população simples, o acontecimento tomava dimensões internacionais. Mas o povo precisava de apoio. Um apoio que também veio de fora, já que na ilha não havia estruturas que pudessem dar resposta às necessidades de milhares de pessoas, cujo único horizonte era o da imigração. Na década de 50 vivia-se nos Açores ainda uma íntima relação com a natureza. Desde a palha para os chapéus, à lã das roupas, tudo era oferecido por ela. E também o inevitável e novo horizonte da partida e da saudade. A força bruta da natureza cobriu grande parte da ilha. O cheiro sulfuroso espalhou-se por toda a parte. A propagação dos ruídos atingiu muitas vezes a Ilha das Flores a uma distância de 220 km da chaminé ativa. Da propriedade dividida em que todos eram remediados, 300 casas de habitação ficaram destruídas pela violência dos sismos que acompanharam a erupção. Restaram apenas os edifícios amputados que se erguiam para o céu numa paisagem desértica e constrangedora que nos lembra a nossa origem vulcânica. Como o fenómeno é mais grandioso, as pessoas ficam sem casas. E és da Praia do Douro que elas estão. És do Capelo porque as cinzas, apesar disso, continuam, uma vez cinzas, outra vez emissão de lava. E como continua a tragédia, as cinzas são carregadas de todos os sais, mas principalmente cloreto de sódio. Então, começa-se a pedir e a pressionar, talvez não, mas a pedir, seria o senador Perry e o senador Kennedy. Estes homens vão fazer com que haja a lei de imigração. Então, vocês mandem gente. Mandem os sinistrados, mandem rapazes com cultura. Foi a partir daí que se dá a grande... E foi com esta máquina as grandes festas do Espírito Santo foram realmente estudadas e planeadas. Um dos números de maior efeito da grande festa do Espírito Santo era, sem dúvida, o desfile de carros de bois. Durante meses, podemos dizer, os lavradores convidados para se apresentarem na grande festa do Espírito Santo ornamentavam as chavelhas ou rosáceas, como são chamadas, com, enfim, a melhor das inspirações. E até eu relembro um pormenor muito interessante. Nas pequenas freguesias, carros de bois para Ponta Delgada, as pessoas faziam lá escondidas, quer dizer, ornamentavam os carros, não permitindo que os vizinhos concorrentes vissem o modelo utilizado para cada chavelha. Era um trabalho realmente que requeria um certo sentido estético, muito bom gosto e através do qual as pessoas perdiam horas e horas. É que a grande festa do Espírito Santo não era uma festa que congregasse as freguesias desde os mosteiros ao Nordeste de forma espontânea. Nós, os elementos destacados da comissão organizadora dessa festa, percorríamos durante 3 meses a ilha inteira, tentando motivar as pessoas, mobilizá-las para a sua participação nesta grande festa. A princípio, era um cortejo de carros de bois, assim se chamou. Depois, nós introduzimos a presença das folias e, mais tarde, aí talvez à 3ª ou 4ª edição, as pessoas vinham também acompanhando os carros e as folias que representavam as respectivas freguesias e assim se transformou a festa num cortejo incomensurável que percorria as principais ruas de Ponta Delgada durante horas e horas. A missa campal realizava-se, como já disse, aqui na Praceta Gonçalo Velho, que estamos a ver neste momento, e recordo-me também que, creio que no primeiro ano, uma veneranda senhora de 100 anos de idade, que vivia no Largo do Bispo Duarte de Sousa, em Ponta Delgada, foi convidada para a imponente cerimónia da coroação.
A coroação tinha a sua parte final na Avenida Marginal de Ponta Delgada. E então este longo cortejo que descia junto ao Hotel de São Pedro oferecia uma perspectiva realmente extraordinária na avenida. O cortejo encaminhava-se para o campo de São Francisco, onde depois era desfeito. A Comissão tinha uma preocupação muito especial na organização da parte religiosa da grande festa do Espírito Santo, para que ela fosse integralmente respeitada, segundo as tradições, e com a maior dignidade, e felizmente que isso sempre aconteceu. O público respeitador e grande devoto da terceira pessoa da Santíssima Trindade acompanhava todos estes atos religiosos com devoção, com muito interesse e com muito respeito. É claro que isto que se vê em alguns segundos ou em alguns minutos tinha um longo período de preparação. Eu recordo-me de fazer parte da equipa que percorria a Ilha de São Miguel durante largos meses, tentando entusiasmar as pessoas à sua participação nessa festa. Mas com o entusiasmo de uns, com o interesse e a voluntariedade de outros, nós conseguimos fazer 7 ou 8 edições da grande festa do Espírito Santo, que acabou por ser suspensa exatamente pelas razões habituais. Falta de fundos, falta de apoio, em muitos casos, e até eu aproveito para confessar mais uma vez, incompreensão da parte de determinados responsáveis que nunca perceberam que a grande festa do Espírito Santo, para além dos aspectos religiosos que eram dignamente calculados, como já disse, isto poderia ser, ao longo dos anos, o grande cartaz turístico da Ilha de São Miguel, ou pelo menos um dos grandes cartazes turísticos da Ilha de São Miguel, como aliás estava a verificar. Eu próprio recebi várias vezes telefonemas de imigrantes nossos do Canadá e dos Estados Unidos, perguntando-nos quase com um ano de antecedência a data da festa do ano seguinte, para poderem tirar as suas férias nessa altura. Infelizmente isso não foi compreendido e hoje assistimos a isto, é que ilhas muito mais pequenas do que a Ilha de São Miguel têm a sua grande festa. A festa dos baleeiros no Pico, a festa do imigrante em São Jorge e nas Flores, a Semana do Mar na Ilha do Faial, a Maré de Agosto na Ilha de Santa Maria e São Miguel não tem uma festa anual que seja simultaneamente um reflexo da tradição e da cultura popular da nossa gente e também um grande cartaz turístico, como se esperava que esta viesse a ser. Ora, naturalmente, foram precisos meios financeiros também para fazer face às despesas que, naturalmente, uma iniciativa